Que a paz seja conosco, meus amores. Que bom estar aqui, viu? Esse lugar é abençoado, essa cidade é abençoada. Mulheres lindas, poderosas, né? E com certeza mulheres do Senhor Jesus. Quero agradecer de todo o coração o carinho de vocês de nos receberem. A vida tem nos levado por caminhos onde realmente a gente jamais imaginou que ia chegar. Mas quando nós estamos na presença do nosso Mestre e a gente se dispõe a entregar a vida para Ele, então é Ele que leva, né? O caminho é Ele que traça, e nós temos que caminhar conforme aquilo que Deus tem planejado para nós, os sonhos de Deus para as nossas vidas. Não os nossos sonhos, mas os sonhos de Deus para as nossas vidas. Normalmente os planos de Deus não são os nossos planos, mas Ele é bom, misericordioso, sábio, e Ele é estrategista. Então Ele sempre vai fazer com que você seja beneficiado por aquilo que Ele tem planejado para você. Porque quando você foi gerada, você foi gerado, já Deus criou um plano, traçou uma meta para a sua vida. E nesta meta, neste traçado, Ele se inclui. Você está incluído naquilo que é a vontade dEle. Então sempre vai ser, de alguma maneira, bênção. Mesmo no meio da luta, mesmo no meio das tragédias, mesmo no meio da dor, da enfermidade, Ele é o Deus que conhece todas as coisas. Quero agradecer ao pastor Gilson, a pastora Márcia, por abrirem este momento, essa oportunidade de estarmos aqui. Quero me desculpar com o atraso. Nós pegamos um congestionamento grande na estrada, achamos que não haveria, saímos quase com 2 horas de antecedência, mas não, assim mesmo não foi possível chegar no horário. Mas estamos aqui e como é da vontade de Deus, né? Porque tudo está traçado, é da vontade de Deus. Eu queria pedir uma gentileza para vocês. Você que trouxe a tua Bíblia, eu sei que hoje é um chá, né? Um café de senhoras, mas você que trouxe a tua Bíblia, ou você que, mesmo que você não trouxe a tua Bíblia, eu gostaria muito que você ficasse em pé, em respeito à palavra de Deus. Depois que eu acabar a ministração, eu quero apresentar para vocês uma pessoa que veio comigo, e ela vai também trazer um pouquinho de uma palavra daquilo que é o que nós estamos, aquilo que o Senhor Deus planejou sobre a nossa vida, para vocês conhecerem um pouquinho daquilo que Deus está fazendo. Atos 16, aquelas que trouxeram a palavra do Senhor. Atos 16 31. Creia no Senhor Jesus Cristo e serão salvos você e os de sua casa. Amém? Amém. Pode sentar. Feche os teus olhos só um pouquinho, mais uma vez, na presença de Deus. Senhor, nós queremos te agradecer pelo teu imenso amor, pela tua presença neste lugar, por essas vidas, porque sempre há um propósito e o Senhor está nele. Eu te agradeço por isso, ó Deus, porque o Senhor tem nos trazido com o teu amor e tendo misericórdia de nós. Nesta tarde, nos abençoa com a tua presença. Em nome de Jesus, amém. Diga amém. Amém. Concordância é uma coisa importante que nós temos que aprender na casa do Senhor, ou em qualquer coisa que você for fazer. Quando você concorda, né, você autoriza que a bênção do Senhor esteja
sobre a tua vida. Quando se diz amém, quando se diz eu aceito, né? É uma concordância. Mas eu quero falar um pouquinho para vocês. Hoje eu vim falar sobre concordância, embora todas nós, né, estamos concordes em estar na presença do Senhor. Mas eu vim contar para vocês um pouquinho daquilo que Deus tem feito na minha vida. Eu me converti com 14 anos de idade, minha família inteira se converteu. Meu pai era juiz na cidade de Curitiba e nós éramos completamente perdidos. Nós tínhamos uma vida completamente solta e sem razão de viver. E Deus teve misericórdia de nós. Eu tinha 14 anos de idade, estou com 52 anos. E o Senhor Deus teve misericórdia e nós viemos a nos converter todos juntos, a família inteira. Pai, mãe e 6 filhos. E ali houve uma mudança de direção na vida de cada um de nós. Os anos se passaram, nós tivemos grandes lutas, grandes problemas, mas o Senhor nos sustentou em todas as lutas, em todos os problemas. O Senhor nos sustentou. E eu me casei, acabei tendo 3 filhos, né? Uma menina que está com 33 anos, o Rafael, que já está com o Senhor, que tinha 26 anos, e o Jonathan, que está com 25 anos de idade, e também está caminhando para ser pastor. E eu sempre fui muito grata a Deus pelos meus filhos, porque sempre nasceram dentro da palavra de Deus, dentro da igreja, conhecendo o Evangelho. E o Rafael, que era do meio, quando ele fez 18 anos, ele teve uma decepção amorosa dentro da igreja. E a menina que ele amava foi namorar o melhor amigo dele, e ele se desgostou muito e falou: olha, mãe, estou saindo da igreja, vou para outra igreja. Falei: filho, tome cuidado, porque o mundo oferece tantas coisas, né? Você acabou de passar no vestibular, acabou de ganhar um carro, faculdade, são tantas coisas novas acontecendo. Falou: não, mãe, eu não vou me desviar, eu só não quero ficar na mesma igreja. Só que com a faculdade ele conheceu novos amigos, e agora ele tinha um carro, então ele se locomovia com esses amigos para todos os lugares, e começou a se afastar cada vez mais de Jesus. E a minha oração era: Senhor, tenha misericórdia, Senhor, tenha misericórdia, Senhor, ele está se afastando. E chegou um ponto em que era um homem e eu não tinha mais domínio sobre a vida dele. Então eu dei uma puxada de orelha, sentei com ele na cama e falei assim: filho, a preocupação da mãe é a tua vida eterna, porque tudo isso aqui vai passar, tudo vai passar, nada que está aqui vai permanecer, mas a preocupação da mãe é a tua vida eterna. Onde você vai passar a tua eternidade? E aquela conversa ficou naquela história de mãe e filho, e os dias se seguiram. Em 2009, o Rafael estava afastado de casa, afastado da igreja, tendo sua vida no mundo, morando sozinho no apartamento dele, e tinha a vida dele, né? Longe do pai, da mãe. E 3 meses antes de acontecer o acidente, ele falou assim: pai e mãe, eu preciso conversar com vocês. Nos chamou e nós sentamos, e ele falou: pai, eu quero dizer que eu preciso me reconciliar com o Senhor, né? Com a mãe eu tenho uma amizade mais fina, né? Mas com o Senhor eu preciso. Abraçou, beijou o pai, foi muito lindo. Houve uma reconciliação naquele momento da família. Ele chamou os irmãos, pediu perdão se ele tivesse ofendido os irmãos, que ali ele queria colocar um novo rumo na vida dele. Ele estava com 26 anos, tinha se formado em psicologia, em jornalismo, estava fazendo psicologia. E o Rafael falava 4 línguas, ele era um menino muito inteligente, muito bonito. Mas estava longe da igreja. E a minha preocupação era que ele se reconciliasse com Deus, né? Com o pai, com a mãe. Havia tempo, minha preocupação era Deus. Só que ele nem tocou no assunto de voltar para a igreja. E eu fiquei muito agoniada com aquilo. Passaram-se os meses, e no dia 7 de maio, às 2h30 da manhã, eu fui acordada por 2 agentes funerários. E eu desci até a portaria do condomínio, e um deles dizia assim para mim: ele está muito machucado.
E eu virava para o outro e o outro dizia: leva ela a tomar um copo d'água, porque o menino morreu. E eu olhava para um e olhava para o outro, e aquilo era um pesadelo. E eu falei: vamos ligar para a polícia. Subimos, ligamos para a polícia, e a primeira coisa que o policial falou foi assim: estou transferindo a senhora para o corpo de bombeiros. E quando eu perguntei, eu falei: moço, por favor, tenho 2 jovens na portaria do meu condomínio dizendo que houve um acidente, que meu filho está envolvido, e eu preciso saber o que aconteceu. E ele baixou assim, colocou a mão sobre o telefone e falou assim: coronel, uma das mães dos meninos que entraram em óbito. Eu simplesmente soltei aquele telefone e subi as escadas de casa e falei assim para Deus: Senhor, eu te sirvo desde a minha mocidade. Eu não posso entender como é que eu vou passar a eternidade sem o meu filho. Eu não posso entender. E ali começou um calvário sobre a minha vida. Quinta-feira, às 10 da manhã, porque foi de quarta para quinta, né? Então era quinta de madrugada quando eu soube. Quinta-feira, às 10 da manhã, eu recebi no cemitério um caixão lacrado. Veio uma urna caramelo, tinha alças pratas. O Rafael era muito alto, ele tinha 1,98 m, tinha 98 quilos, barriguinha de tanquinha, ele era todo poderosão, assim, era muito lindo, cabelo muito farto, ele era muito lindo. E eu não podia abrir, eu queria abrir um caixão, e o meu esposo dizia: não vamos abrir, querida, porque machucou muito o rosto dele, e fica com a imagem, né? Fica com essa imagem que você tem dele. E me convenceram. Na hora que eu enterrei, eu falei: filho, a mãe está deixando você aqui, mas a mãe vai plantar você, a mãe não vai te enterrar, a mãe vai plantar você. Eu lembro que eu fui para casa, naquela noite, na nossa cama dormiu eu, meu esposo, minha filha, meu filho, e nós chorávamos como crianças. E foi uma noite muito difícil de ser passada. Na sexta-feira eu fiquei estatelada no sofá de casa, e eu não conseguia entender como é que Deus tinha permitido que o meu menino tinha ido sem estar reconciliado com ele. Então eu chorava com a dor de uma mãe que perdeu para sempre. Para sempre. E quando foi sexta-feira à noite, bateu a campainha e um jovem falou assim: eu preciso conversar com a senhora. E para mim era indiferente, né? Eu estava naquele sofá, e tinha passado o dia naquele sofá, e ele falou assim: dona Cris, aconteceu uma coisa de quarta para quinta, eu preciso contar para a senhora. Eu falei: conte. Ele falou: às 19 horas o Rafael me ligou e perguntou assim: Antônio, vamos na igreja comigo hoje? E eu falei para ele assim: eu não vou na igreja com você, porque eu te convido toda semana e você nunca quer ir. Hoje eu estou moído de cansado e hoje eu não vou. Só que ele falou assim para mim: Antônio, eu preciso ir na igreja hoje, vamos comigo na igreja. E o Antônio falou: então vamos lá na igreja batista, ali ao lado lá do Castelinho, a primeira igreja batista, tem um pastor lá com uma operação resgate, vamos lá. E foram. E o Antônio então me contando que aquele pastor, um jovem pastor, ele trouxe uma mensagem de que Jesus tinha dado uma segunda chance ao homem, que Jesus tinha vindo ao mundo e dava uma segunda chance para aqueles que estavam longe de se reconciliarem com ele. O pastor fez o apelo, Rafael foi o primeiro a levantar. Diz que foi muito emocionante porque ele era muito alto e ele chorava muito. E ele foi para frente, se reconcilia com Deus, volta para o banco e diz para o amigo: Antônio, hoje Jesus me resgatou. Domingo é dia das mães, eu vou dar de presente para minha mãe. Eu vou voltar para a igreja e vou ajudá-la. Ela vai amar. Saíram dali, foram comer pizza com suco. Diz que era 00:15, quando o amigo que morreu com ele ligou pedindo uma carona. Ele convida o Antônio pediu para ficar em casa, que estava muito cansado, graças a Deus, senão teria se perdido essa história, né? E Deus, quando Ele escreve perfeito.
Quando Ele escreve na tua vida, Ele escreve perfeito. E eu posso te garantir que mesmo que você tenha perdido alguém, e que você não saiba o que aconteceu horas antes, ou minutos antes, Ele é um Deus que escreve perfeito. E por amor a você, essa vida está salva. Porque Deus te ama, essa vida está salva, mesmo que você não tenha essa esperança. Deus não vai perder para o diabo. Não vai. Foi muito difícil para mim, porque dali naquele momento, meu filho deu a carona para esse jovem, e quando eles estavam voltando por uma via principal de Curitiba, próxima de um shopping grande que temos lá, e a velocidade máxima nessa via é 60, velocidade máxima, não quer dizer que tem que andar 60, né? Um jovem deputado do Paraná, ele vinha em alta velocidade e empreendeu tão grande velocidade que, como a via é um aclive para um declive, ele voa a 1 metro, ele sai a 1 metro do chão e cai sobre o carro do meu filho por trás. Então ele cai em cima do carro do meu filho, arrebentando. O carro ficou, se tivesse uma família, tinha morrido todos, né? Morreu o meu filho e o amigo. O amigo foi quebrado ao meio. Meu filho foi cortado na altura dos ombros. Havia nariz e o olho do meu filho no piso do passageiro. Do tamanho que foi a proporção. Literalmente todo aquele lugar ficou lavado com o sangue do meu filho. O amigo não sangrou. Foi muito, muito estranho, porque o menino, como ele quebrou ao meio, ele não sangrou. Os policiais acharam estranho até isso. Mas o Rafael sangrou tudo o que tinha que ser sangrado. Foi uma coisa impressionante. E eu não sabia dessa história, porque como eu não abri o caixão e ninguém quis me falar nada, eu simplesmente não sabia da história. Eu não li jornal, eu só chorava numa cama ou no sofá. E quando foi domingo era dia das mães. Então ele morreu na quinta, sexta, sábado, domingo de manhã era dia das mães. E eu tenho uma confeitaria em Curitiba, a gente tem uma firma que trabalha com doces, um café colonial. E sou eu que escrevo em cima dos bolos. Eu tenho a letra redondinha, né? Então, quando escreve assim, mamãe, eu te amo, você é 10, né? Parabéns pelo seu dia, essas coisinhas sou eu que escrevo em cima dos bolos. E o Dia das Mães é um dia mais movimentado do que Natal para nós. Então nós vendemos centenas de bolos. E a minha funcionária ligou e falou assim: Dona Cris, só fique tranquila, a gente vai ligar para os clientes, eles vão entender, e a senhora não precisa vir. Eu falei: não, as pessoas não têm nada a ver com isso, né? A pessoa que encomendou um bolo não tem nada a ver com isso. Eu vou, eu escrevo, depois eu volto, não tem problema. E eu fui até a loja, e o meu coração estava tão mais calmo, pelo fato de eu entender que meu filho havia se reconciliado com Deus. O meu coração estava tão aliviado, eu estava tão grata a Deus por aquilo, tão grata, porque eu entendia que aquilo era tudo passageiro. E quando eu estou escrevendo sobre o bolo, um funcionário que trabalha cuidando dos carros, na parte de fora da loja, ele entrou e ele falou assim para mim: meu Deus, Dona Cris, que morte violenta do Rafael, a cabeça dele ser encontrada a 40 metros do carro. Queridas, eu fiz assim, a parte da frente, aonde da parede, sumiu, ela ficou preta. As laterais escureceram, o chão escureceu, e eu só conseguia ver a cabeça do meu filho. Eu não vi sangue, eu não vi acidente, eu não vi nada. Eu só vi uma cabeça, porque eu não sabia da proporção do acidente. Lá, num canto, uma cabeça. E me deu uma crise de nervos e de choro, que eu não conseguia me controlar. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Quando o diabo vem sapatear em cima da tua vida, é aí que Deus se manifesta. Porque naquele momento eu tive a experiência mais linda que eu já tive em toda a minha vida.
porque Deus falou comigo. E Ele falou tão manso, como é natural de Deus. E Ele falou: filha, acalma teu coração, a joia está comigo, a caixa não tem importância. E aquilo, queridos, foi realmente como um copo de água fresca, num dia muito quente, me refrigerou a alma. E eu respirei fundo, e naquele momento eu entendi que o que Deus procura são amigos. Deus procura relacionamentos. E a palavra do Senhor veio a mim e disse: creia no Senhor Jesus Cristo, que será salvo, você e a tua casa. Creia no Senhor Jesus Cristo. A minha vida tomou um rumo completamente diferente de tudo aquilo que eu havia imaginado para ela. De tudo aquilo. No passar dos dias, nós fomos chamados a muitos lugares para falar sobre o caso. E rapidamente ficamos grampeados, fomos ameaçados. Houve um rebuliço na nossa vida. E chegou um ponto que eu falei assim: Senhor, traga a espada sobre esses mentirosos, porque agora eles estão dizendo que o culpado era o meu filho. E eu abri a palavra e em Joel estava escrito: eu trarei a espada sobre os mentirosos. E eu acalmei no Senhor. Deus tinha um propósito com tudo isso, porque Deus tem sempre um propósito. Deus tem sempre um propósito. Sempre há um porquê. Porque você não é mais tua, você não é mais teu. Você faz parte de um povo que é chamado povo seu. Ele é o teu Deus. Na hora da luta é muito difícil a gente entender isso. Normalmente a gente não quer entender isso, né? Porque nosso mundo, o nosso universo é nosso. Cada um sabe onde dói mais, mas Ele também sabe onde dói mais. Nós, com o passar dos tempos, veio um desejo muito grande de poder atender as famílias que tinham perdidos, porque eu dizia assim: não tenho para onde ir, aonde me apoiar, um grupo que possa estar comigo, de mães também que já perderam. Não conseguia achar, não achei nada, procurávamos, não achávamos nada. E montamos um grupo chamado Núcleo de Apoio às Vítimas, o NAVE. Eu quero dizer para você que a mãe que perde um filho, ela não come, ela não lava, não passa, não cozinha, ela só quer morrer. Nós temos mães lá que ficaram 2 meses sem tomar banho, de tanta depressão. Porque quando você enterra filho, você não enterra um corpo, você enterra sonhos. Filho é sonho. Eu enterrei minha mãe tem 7 meses, vai fazer 8 meses agora em maio. E quando o caixão da minha mãe estava dizendo, eu lembrei que eu nunca sonhei o sonho da minha mãe. Eu nunca sonhei os sonhos da minha mãe. Mas isso é bíblico. Porque nós temos que deixar pai e mãe para seguir as nossas vidas. Mas sonho de filho a gente sonha. A gente não sonha o sonho da mãe, nem do pai, nem do irmão, nem da irmã. Não sonha o sonho do pastor. A gente sonha os sonhos dos filhos. Não é? Quando sabe que já está grávida, aquela já é aquela sensação maravilhosa, né? Vai vir um bebezinho, vai ser melhor do que eu. Porque sempre os filhos, a gente quer que sejam melhores do que a gente. Tanto é que a gente trabalha com os loucos para que eles tenham o melhor, para que sejam melhores do que nós, né? Para que eles tenham de tudo. Melhor dentista, melhor colégio, a melhor roupa, a melhor comida, a melhor educação. E a preocupação de trazê-los para a casa do Senhor, para que eles sejam homens e mulheres de valores, que conheçam os princípios da palavra. Então, quando se enterra filho, se enterra sonhos. E normalmente essas mães, elas não permitem mais nem que o marido toque nelas.
O marido perde duas vezes, ele perde o filho ou a filha e a esposa. E esses lares se desmancham, porque esse esposo acaba saindo de casa e essa mãe culpa normalmente: por que você deu o carro, por que você deu a moto, por que você não foi buscar na escola, por que isso, por quê. E a pergunta mais latente que chega a nós é assim: aonde estava Deus que não cuidou do meu menino? Aonde estava Deus? Eu orava todos os dias por ele. Como é que Deus não cuidou do meu menino? E aos poucos o Senhor Deus foi me dando respostas. E uma delas foi: Deus não interfere. Deus não seria um Deus justo se livrasse o teu e não livrasse o meu. Que Deus justo é esse? Deus não interfere. O mundo é para que nós vivamos melhor nele. Então precisamos cuidar o que nós estamos fazendo no lugar onde vivemos para que esse mundo seja melhor. Quando vocês se reúnem aqui na igreja e trazem as amigas e as convidadas e as pessoas que ainda nem ouviram falar de Jesus, vocês estão pedindo a Deus, dizendo a Deus: queremos um mundo melhor. Estamos preocupadas em fazer um lugar melhor para se viver. Porque é assim que a gente muda. Assim a gente muda uma cidade inteira. Assim a gente muda um país inteiro. Nós, mulheres, somos capacitadas de um poder que poucas sabem que tem. Nós somos o segredo de Deus para a humanidade. Em nós a capacidade de ser ajudadora. Quantas precisam de uma ajudadora? Não é maravilhoso você ter uma diarista? Não é maravilhoso você ter uma moça que cuida da tua casa? Não é maravilhoso você ter uma babá que atende o teu filho? Como é bênção ter uma ajudadora? E Deus nos põe como ajudadoras ao lado de nossos esposos, ao lado da igreja, ao lado do pastor, ao lado da pastora, para que tenhamos um mundo melhor. As lutas, elas virão, queridos. Não se preocupe, elas vêm sem você se preocupar, sem imaginar. Mas as vitórias são certas, porque Deus é especialista em transformar desgraça em bênção. Nós criamos o Instituto Paz no Trânsito. O Instituto é um local onde as famílias são atendidas dentro de um projeto, que é o projeto NAVE, que é isso que eu falei para vocês, onde nós atendemos as famílias. Ali nós levamos a palavra do Senhor. Tem psicóloga, neuropsicóloga, tem advogados, nós temos cestas básicas, auxílio medicação. Ali nós atendemos essas famílias. Nós temos projetos maravilhosos. Deus tem nos dado. Cada mãe que chega com uma história nos traz. O Senhor Deus abre uma janela, uma porta, um projeto, e a gente está conseguindo mudar o local onde estamos vivendo. Deus é bom. Deus é bom. Esses dias nós tivemos a visita de uma mãe, e ela, Dona Maria. Dona Maria chegou e ela estava inchada, o rosto dela estava inchado. E ela falou assim: eu perdi dia 16 de dezembro agora. Minha filha e meus 2 netinhos num acidente. É muito triste você receber uma pessoa que não tem esperança, que não acredita na vida eterna, que não entende dos planos que Deus tem. E essa mãe, ela chorou muito, e o acidente foi dentro de um táxi. E você sabe que no táxi não precisa usar cinto de segurança. Não é que não precisa, só que as pessoas não usam, né? E não tem cadeirinha. Então ela morreu, ela, o filhinho de 6 anos e o de 3 meses, abraçadinhos, os 3 assim.
No acidente, o motorista tinha trabalhado a madrugada toda, dormiu ao volante ao meio-dia, porque ele almoçou, deu aquele sono do almoço, ele dormiu no volante, e o caminhão que vinha no sentido contrário não conseguiu desviar dele. E morreram apenas os passageiros, né, os 3 passageiros. E aí, no meio de toda aquela dor, de todo aquele choro, o Senhor Deus nos deu um projeto para mudar a história dos taxistas no país. Então nós já conseguimos uma cadeirinha de tecido, onde qualquer pessoa pode sentar em cima, que não incomoda, porque eles não querem pôr uma cadeirinha, e a cadeirinha ocupa o lugar de um passageiro. Já nos deu ideias de colocarmos como as pessoas têm que usar cinto de segurança, atenção, emoção. E daí Deus vai tirando de cada dor que Ele traz um projeto. Hoje entramos nos hospitais, hoje nós damos palestras para hospitais, para maternidades e pediatria, ensinando as mães da importância de sair com o seu bebezinho no bebê conforto e não no colo, porque o problema não é o papai que está dirigindo, que está todo feliz e orgulhoso de acabou de ter um presente de Deus na sua família, mas é o outro rapaz que está embriagado e vai bater no carro por trás, e essa criança vai ser jogada longe, porque automaticamente a mãe abre os braços com a pancada. Então a importância de tudo isso, né? E às vezes a gente tem até alguns questionamentos, né? Esses dias alguém nos questionou no hospital, mas é caro uma cadeirinha. Mas quanto custa um terreno no cemitério? Quanto custa flores? Quanto custa uma urna? Quanto custa lágrimas sem fim para o resto da vida? A culpa, quanto custa? Quanto custa mesmo uma cadeirinha? E quando eles não podem realmente comprar, o Instituto doa a cadeirinha para esses pais. Então Deus tem feito algo, porque nós temos levado junto com todas as palestras, e no ano passado nós temos mais de 200 palestras em empresas, grandes empresas, faculdades, escolas, né? Ontem mesmo nós tivemos o lançamento de um projeto maravilhoso, que é o projeto Tatãozinho, a respeito de um menininho que foi atropelado, e ele acaba entendendo que ele pode ajudar os amiguinhos dentro da escola. Então cada criança vai ser um guarda-mirim, um pequenininho guardião, um guardião do seu pai, da sua mãe, para cuidar, para que esse pai e mãe usem cinto de segurança. Gente, é um grito pela vida. Segunda-feira agora, dia 7 de maio, vai fazer 3 anos. 3 anos que o meu filho faleceu. Um repórter perguntou assim para mim: Dona Cris, a senhora tem feito muitas coisas, a gente tem visto, mas como é que a senhora está? Eu falei, eu estou satisfeita pelo que Deus tem feito. Porque nesses 3 anos a nossa luta não é pelo filho morto. Queridos, quem morre não precisa de vela, não precisa de oração, não precisa de culto, não precisa de missa. Quem morre, descansa. Justiça, oração, luz, vela, é para os vivos. Nós é que precisamos disso. A justiça é para os vivos. Nós precisamos de justiça para que haja um mundo melhor para se viver para os nossos filhos. E em meio a toda essa luta, e lógico, chorei muitas e muitas noites. E não posso dizer para vocês que parei de chorar, porque às vezes me dá uma saudade grande, né? Ontem mesmo eu estava mexendo nas fotos dele, nas coisinhas dele, e me deu uma saudade. Eu falei, filho, eu sei que você está bem, né? Eu sei que eu não perdi você, porque eu sei onde você está. E quando a gente sabe onde está, a gente não perde, né? Só se perde aquilo onde a gente não sabe estar. Não, se onde está perdido, mas se eu sei onde está, não tem problema. Eu sei que você está bem, filho. Mas as saudades, é difícil de lidar com esses sentimentos, porque nós não fomos criados para morrer. Nós fomos criados para ter vida e vida eterna, vida abundante, abençoada. É isso que Deus nos quer. E se você está em luta, eu quero dizer para você que se você quer ser um vaso de honra na casa do Senhor,
você vai passar por lutas. Uma vez eu vi um oleiro trabalhando num vaso. E ele pegou barro e moldou o vaso. E o vaso estava muito bonito. Então foi ao forno para secar. Porque ele aguentou primeiro ao molde das mãos do oleiro. Então Deus pega você bem novinho, conhecendo um pouquinho só da palavra, todo alegre, virgem, o barro, e molda. E você resiste às mãos do oleiro. Então vai ao forno para secar. Volta para a mesa do oleiro. E o oleiro olha e diz: vai ficar bonito pintado. É um belo vaso. E pinta. E enquanto ele pinta, o vaso diz: ai, que gostoso, que refrescante. Que delícia sair lá daquela prova enorme do fogo. Mas agora, em compensação, venci a prova. Estou sendo refrescado, gatinho, estou ficando lindo. E o olheiro olha e diz: agora tem que secar essa tinta no vaso, para que ela não saia. Volta ao fogo. E volta a luta. E você diz: ai, meu Deus do céu, de novo dentro do forno. E sai de volta do forno. E o olheiro olha e diz: puxa, ele resistiu. Mas ainda não está bom, porque apenas tem uma única pintura nele. Eu vou deixar ele bem lindo, porque ele vai adornar a casa do meu pai. E para adornar a casa do meu pai, não pode ser um vaso com uma pinturinha qualquer. Só que o vaso sai do forno e diz: ai, graças a Deus, saído da quentura, da prova, e vai para a mesa do oleiro. E o oleiro então pega mais uma tinta e desenha lindamente, coisas lindas. E o vaso se olha e diz: nossa, estou vendo o meu reflexo lá, olha como eu estou ficando lindo. Vou ser uma pessoa usada na casa de Deus. E o olheiro olha e diz: olha, para fixar essa tinta vai ter que voltar ao forno. E novamente vai ao forno. Mais luta. E o vaso diz: ai, será que eu vou resistir? Será que eu não vou trincar? Será que eu não vou partir? Mais uma vez dentro do forno, outra luta. Tão grande essa luta, porque agora eu já estou tão calejado, eu já estou tão... será que eu vou resistir? Será que não vou trincar? E tira novamente do forno. E o olheiro diz assim: puxa, bom vaso, bom barro, agora sim, está bonito, mas ainda, para adornar a casa do meu pai, ele tem que ser revestido de ouro, ouro fino. Então o oleiro pega o seu pincel e pincela ouro no vaso. E pincela. E o vaso diz: agora estou com tudo. Agora eu sou pastor. Agora eu sou obreiro. Agora sim eu vou ornar a casa do meu Deus. Porque agora eu fui provado e aprovado. Mas esquece que para fixar o ouro, ele tem que voltar ao forno. E novamente vai a luta. E às vezes você pode pensar assim: não vai ter fim nunca isso. Não vai acabar nunca essas lutas. Eu mal saio de uma, quando eu começo a ficar bem na presença de Deus, começa outra luta. Eu quero dizer para você que tem passado várias e várias vezes pelo fogo, que você vai adornar a casa do teu Deus, que você precisa ser lindo, perfeito, que a pintura tem que estar fixada, que esse amor de Deus, você vai ficar para sempre na casa, no tabernáculo do teu Deus, vai ornar a casa dele.
E certamente o Senhor Deus vai passar. E o oleiro vai passar com ele e vai dizer: Pai, o que acha dessa obra? E vai alegrar os olhos do Senhor. Tudo vai passar, queridas. Lutas, elas vão vir. E elas vêm exatamente para testar e provar você. E quando a gente passa por lutas, e olha, eu passo por muitas lutas. A Ângela, que é a pedagoga do Instituto, que está aqui, ela sabe da minha vida, minha amiga, minha irmã, minha prima, irmã de sangue, né, de sangue de Jesus, né? Minha prima de sangue, porque também é sangue de Jesus, ela é casada com meu primo, e ela sabe da minha luta diária, com tantos e tantos problemas. E nós temos visto Deus fazer coisas maravilhosas. E uma coisa que eu aprendi é: Senhor, e tenho orado muito assim, viu, irmãs? O que o Senhor quer que eu aprenda com essa luta? Que quanto mais cedo eu entender o que o Senhor quer que eu aprenda, mais cedo ela vai acabar. Porque as lutas vêm para nos moldar. E se você já está moldado, então você sai do fogo. Já está moldado. Então é uma oração que você tem que aprender. Ah, pastora, mas eu não durmo, eu acordo toda madrugada. Toda madrugada eu acordo. Toda madrugada você acorda para orar. Você precisa entender isso. Que o Senhor Deus que acorda é para que você ore. Pela tua família, pelos teus, pela igreja, pelos missionários, pelo teu país, pelo lugar onde você vive. Ore, orai, orai, orai. E orai sem cessar. É preciso orar, queridos. Nós temos que aprender a orar, a amar orar, porque orar é relacionamento. Quando você ora, você se relaciona com Deus. E quando você é conhecido nos céus, você é conhecido no inferno, porque até os anjos estremecem. Você precisa ser conhecido diante dos céus, diante dos homens e diante do inferno. Precisa ser conhecido como aquele que é servo do Deus vivo. É fácil? Lógico que não é. Imagina. Foi fácil para Jesus? Se fizeram com o teu Senhor, não vai fazer com você que é servo? Se o mundo magoou o teu Senhor, não vai magoar você que é servo? Mas você é mais que vencedor. Porque ele venceu. Se Jesus não tivesse vencido, nada adiantaria nós estarmos aqui hoje. Nada adiantaria nós estarmos aqui contando as histórias, os milagres, o poder de Deus, aquilo que o Senhor faz, que o Senhor Jesus Cristo salva tu e a tua casa, se você crer nele. Nada. Se Jesus não tivesse vencido. Mas ele venceu. Aleluia. Ele venceu. Por você, ele venceu. Naquela cruz ele não estava sozinho. Aquela cruz era tua, minha. E fomos crucificados com ele. Aleluia que ele venceu. Aleluia que ele venceu. Aleluia que a esperança para nós. Graças a Deus, a misericórdia de Deus sobre a face da terra. Porque na hora da angústia, ele é Deus presente. Porque na hora da luta, ele se faz presente. E hoje, nesta tarde, o teu Deus, que te ama e que te chama pelo teu nome, porque ele te conhece. Ele conhece o que você está passando, a tua dificuldade, as tuas decepções. Ele conhece você. O teu Deus, nesta tarde, trará a tua vitória. Não desista, é só mais um pouquinho. Tudo isso aqui vai passar, queridos. Tudo. Não desista. Vai valer a pena. Quero dizer para você que no céu não tem placa de igreja. Ame teu irmão católico. Ame teu irmão espírita. Ame ao ponto de levar a palavra para ele conhecer quem é esse Deus. Eu fui chamada no Dia Mundial da Mocidade Católica.
5.000 jovens católicos. Eu cheguei numa igreja católica grande, aquela multidão de jovens. E, como eu havia dito num programa de TV que no céu não tem placa de igreja, o arcebispo mandou me chamar e perguntou se eu não queria falar para os jovens. Eu falei, lógico, arcebispo, com certeza, né? Nós somos todos irmãos. Tenho, com certeza. E quando eu cheguei nessa igreja, o padre me chamou até o púlpito deles e falou assim: o microfone é seu, daqui. Fale o que você quiser. Eu falei durante 40 minutos e preguei o plano de salvação para 5.000 jovens católicos, que são meus irmãos, que muitos deles estarão comigo. Nós não temos o direito de julgar ninguém, queridos. A igreja nunca salvou ninguém. Esse lugar é um lugar santo, abençoado. O trabalho do pastor Gilson, da pastora Márcia, é trazer a obra de Deus, trazer a igreja, trazer a palavra para que você entenda, que você compreenda da melhor maneira de se viver nessa terra. Precisamos amar os nossos irmãos. Que Deus pode fazer coisas muito além daquilo que a gente imagina. Muito além. Eu quero nessa tarde orar com você, mas antes de orar com você, eu quero que você conheça só um pouquinho sobre o trabalho que nós estamos fazendo. Hoje você conseguiu colocar lá o vídeo? Então eu quero primeiro passar um vídeo para vocês daquilo que nós temos levado e que você esponja, aliás, seus filhinhos são esponjinhas, tá? De vocês. Que você é referência. Então eu quero que você assista isso comigo. It looks like rain again. Dark clouds gather and fill the sky. Don't know how to talk to you, just know how to say go back where you came from. Faça a escolha certa, né? Duas opções, uma escolha, faça a escolha certa. Seja exemplo. Quando você foi chamado para o reino, foi para ser exemplo. Deus quer que você tenha continuidade nos teus filhos, que seja a bênção. Eu quero orar com você nesta tarde. Eu sei que é uma tarde, é um café, é uma tarde de louvor, mas eu quero orar com você.
Eu sei que se eu perguntasse se tem alguém passando luta, é até um absurdo uma pergunta dessa, porque no momento que estamos vivendo já estamos passando lutas. Todos passamos lutas. Mas às vezes a sensação que nós temos é que elas não vão acabar. E que o deserto está na nossa vida e parece que Deus não fala no deserto, mas Deus fala no deserto. E nessa tarde eu quero, antes da gente fazer qualquer outra coisa, eu quero que você, se você sentir no teu coração, você não precisa vir aqui à frente. A única coisa que eu quero é que você coloque a mão no teu coração. Você que quer que o Senhor Deus esteja sobre você. Você diga: Senhor, a luta é grande, me ensina rápido o que eu preciso aprender, porque eu não quero ficar no deserto. Eu não quero ser como o povo que ficou no deserto anos, 40 anos no deserto, para aprender alguma coisa, e muitos nem aprenderam. Muitos morreram sem aprender. Eu não quero ser como aquele povo, Senhor, que morreu sem aprender. Mas que o Senhor está me permitindo passar por essa luta é para que eu vença. Para que eu seja aquele vaso adornado na casa do meu Deus. De ter a oportunidade de ser olhado pelo Senhor. Coloque a mão no teu coração. Nós vamos orar. Querido Deus, a vida tem trazido tantas lutas, tantas dificuldades, e todas nós, como mulheres que estamos aqui reunidas, nós lutamos tanto, Senhor, para sermos exemplos e fazer com que a vida seja um pouco melhor para os nossos filhos, para a nossa casa, nosso marido, os nossos amigos. Estamos tão preocupadas em atender tudo e todos e sermos a real ajudadora que o Senhor tem comissionado a nós, essa missão. Mas nós te pedimos que a tua misericórdia, que alcança todo entendimento, a tua misericórdia que tem entrado dentro dos lares, tem libertado vidas das drogas, do álcool, o Senhor que tem mudado casamentos, histórias, o Senhor que tem salvo no momento da morte, o Senhor que tem resgatado os filhos, o Senhor que tem sido Deus poderoso que tudo vê, porque os teus olhos passeiam sobre a terra a procurar, Senhor. Acha-nos aqui, Senhor, e se aqui estamos, mulheres dispostas a fazer a diferença no lugar onde vivemos. Estamos dispostas, Senhor Deus, a sermos um bom exemplo, mas precisamos da tua misericórdia, precisamos da tua mão estendida, precisamos do teu amor sobre nossas vidas. Senhor, nesta tarde, nesse final de tarde, ouve a nossa oração, que cesse o deserto, que elas possam chegar à terra prometida e ver quão maravilhosos são os frutos de toda a luta do deserto, de todo o caminhar. Oh Senhor, eu sei que o sol não nos molestará de dia, eu sei, Senhor, eu sei que o Senhor estará conosco todos os dias, mas eu te peço nesta tarde, que o teu refrigério, Senhor, a tua presença, o teu amor, o teu socorro presente na hora da angústia, venha em favor das tuas filhas. Venha, Senhor Deus, como a flecha que alcança o alvo. Venha, Senhor, rápido, para o dia que se chama hoje, para o dia da bênção. Deus, cumpre a tua palavra em nós. Aquelas que oram pelos seus maridos que não estão na igreja, que não te conhecem, aquelas que oram pelos filhos que estão envolvidos em drogas, Senhor, que estão envolvidos com tráfico, com roubo, aquelas que oram, Senhor Deus, pelos seus pais, pela sua família, pelos seus amigos, pelas suas amigas que tanto elas amam, aquelas que hoje trouxeram aquelas que precisam ouvir de ti. Deus, no dia de hoje, vem com a resposta. Vem com a resposta aos corações, acalmando, tranquilizando, mostrando que o Senhor é Deus,
É o Deus do momento exato, que não há nem tarde demais, nem cedo demais, mas é o momento exato. O Senhor é o Deus da bênção, e ela é para hoje em nossas vidas. Confirma sobre cada uma delas a tua presença. Que aquelas que não te conhecem venham te conhecer hoje um pouco mais, de como tu és bom, digno, maravilhoso, justo e fiel. Fiel a nós, Senhor. Porque não há um Deus que trabalhe em favor dos seus, como o Senhor faz. Obrigada por todas as coisas. Obrigada por esta tarde linda. Obrigada por essas mulheres lindas, Senhor. Obrigada pelo teu povo, que é um povo diferenciado. Obrigada por todos aqueles que têm nos abençoado, Senhor, com a oração, com o amor. Confirma a tua bênção neste lugar, Senhor. Em nome de Jesus. Que haja vitória para cada lar. Em nome de Jesus. Diga amém. Diga amém de novo. Amém. Mais uma vez amém. Amém. Que você seja muito abençoado. Que o Senhor Deus te dê aquilo que o teu coração deseja. E que eu torço e oro para que aquilo que o teu coração deseja seja o sonho de Deus para a tua vida. Porque Ele quer te ver feliz. Ele é um Deus que quer te ver feliz. Obrigada por tudo. Obrigada pelo carinho de vocês, pela oportunidade de estar aqui hoje. Pastora linda, essa pastora linda dessa igreja, né? Exemplo de mulher. Tem um monte de mulher linda, espelhando tudo em você. Você é muito linda. Mulher de Deus, mulheres de Deus. Obrigada, meus amores. Que Deus abençoe vocês. Eu peço que vocês continuem orando por nós, né? A Ângela, você quer mostrar um pouquinho do que é o Instituto? A Ângela é pedagoga, é cristã. Ela vai mostrar para vocês um pouquinho do que é o Instituto. É uma parte mais leve, né? Deus abençoe a todos, queridos.